Dona Iraci estava preparando a janta quando bateram na porta. Era quase 8 horas da noite, e naquele fim de mundo onde ela morava, visita depois do sol se pôr era coisa rara. A mulher limpou as mãos no avental e foi atender, estranhando porque ninguém tinha avisado que ia aparecer. Quando abriu a porta, deu de cara com um menino que ela nunca tinha visto antes. Devia ter uns 12 anos, magro, com roupa surrada e os pés sujos de barro vermelho. O garoto ficou parado ali, olhando para ela com uns olhos escuros que parecia grande demais para o rosto pequeno. Dona Iraci sentiu um calafrio, mas disfarçou, porque era mulher de boa educação e não ia tratar mal uma criança. O menino não falou nada, só ficou olhando, com uma expressão estranha no rosto, meio perdida, meio assustada. Dona Iraci esperou um pouco e depois perguntou o que ele queria, se estava perdido, se precisava de ajuda. Foi então que o garoto esticou a mão, e nela tinha um papel dobrado, amarelado pelo tempo, com a borda meio rasgada. Dona Iraci pegou o papel, desconfiada, e abriu devagar. Era uma carta escrita à mão, com letra antiga, daquelas que a gente não vê mais hoje em dia, toda cheia de floreio e letra cursiva bem desenhada. A carta dizia o seguinte: que o finado Sebastião Roque, que tinha falecido fazia 3 semanas, tinha deixado uma encomenda para ser entregue na casa dela e que era de extrema importância que a encomenda fosse recebida antes da lua nova, que era dali a 2 dias. Dona Iraci sentiu o sangue gelar. Sebastião Roque tinha sido vizinho dela, morava numa propriedade a uns 5 quilômetros dali, e era verdade que ele tinha morrido fazia pouco tempo. Mas ela não conhecia ele direito, só de vista. Tinha cruzado com um homem umas 2 ou 3 vezes na vida e nunca tinha trocado mais que um cumprimento. Por que diabos o finado ia deixar uma encomenda para ela? E quem era aquele menino que trouxe a carta? Ela olhou para o garoto de novo, querendo fazer essas perguntas, mas o menino já tinha sumido. Dona Iraci deu um passo para fora, olhou para os lados, mas não tinha ninguém. O menino tinha desaparecido sem fazer barulho, como se nunca tivesse estado ali. Só ficou a carta na mão dela e um cheiro estranho no ar. Cheiro de terra úmida e flor murcha, cheiro de velório. Dona Iraci entrou em casa com o coração batendo forte. Mostrou a carta para o marido, seu Valdeci, que leu o papel 2 vezes, franzindo a testa. O homem era desconfiado por natureza e aquilo ali estava cheirando muito mal para ele. Falou que era melhor não dar bola, que devia ser pegadinha de alguém, coisa de gente querendo assustar ela. Mas Dona Iraci não conseguiu esquecer. A carta falava que a encomenda tinha que ser recebida antes da lua nova e que, se não fosse, algo ruim ia acontecer. Não dizia o que era a encomenda, nem onde buscar. Só dizia que ela ia saber quando chegasse a hora. Naquela noite, Dona Iraci não conseguiu dormir direito. Ficou revirando na cama, pensando no finado Sebastião, no menino estranho, na carta amarelada. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto daquele garoto, aqueles olhos grandes e escuros olhando para ela, e acordava sobressaltada, com o coração disparado. No dia seguinte, ela decidiu ir até a propriedade onde Sebastião tinha morado. Queria entender o que estava acontecendo, queria falar com a família dele, perguntar sobre a tal encomenda. Seu Valdeci não gostou da ideia, disse que ela estava dando importância demais para uma carta maluca, mas ela insistiu e ele acabou concordando em ir junto. A propriedade do finado Sebastião ficava no fim de uma estrada de chão que atravessava um pasto grande e depois entrava num trecho de mata fechada. A casa era velha, de taipa, com o telhado de telha-vã meio caído em algumas partes. Quando chegaram, viram que tinha gente lá, uma mulher de meia idade e 2 homens mais velhos, que estavam recolhendo as coisas do falecido. Dona Iraci se apresentou e perguntou sobre a encomenda. A mulher, que era sobrinha do finado, olhou para ela com cara de espanto e disse que não sabia de encomenda nenhuma. Sebastião tinha morrido sozinho, não tinha deixado testamento, não tinha falado de nada antes de morrer. Tinha sido tudo muito rápido, o coração tinha falhado durante a noite. E quando acharam ele de manhã, já estava frio. Dona Iraci mostrou a carta e a sobrinha leu com atenção, mas disse que não conhecia aquela letra. Não era a letra do tio, e ela não fazia ideia de quem podia ter escrito aquilo. Os 2 homens que estavam ajudando também olharam a carta e balançaram a cabeça, dizendo que nunca tinham visto nada parecido.
Foi então que a sobrinha lembrou de uma coisa. Ela disse que nos últimos dias de vida, o tio Sebastião tinha ficado muito estranho, falando sozinho, olhando para o canto vazio da casa como se tivesse alguém ali. Ela tinha achado que era coisa da idade, que a cabeça dele estava fraca, mas agora, com aquela história da carta, ela ficou pensando se não era outra coisa. Ela levou Dona Iraci até o quarto onde o finado tinha dormido. Era um quarto simples, com uma cama de ferro, um guarda-roupa velho e uma mesinha do lado. Na parede tinha um crucifixo e uma foto antiga, toda amarelada, de uma mulher jovem segurando uma criança no colo. A sobrinha explicou que aquela era a esposa do tio Sebastião, que tinha morrido de parto muitos anos atrás. E a criança era o filho deles, que também não tinha sobrevivido. Tinha morrido poucos dias depois da mãe. Sebastião nunca tinha se casado de novo. Tinha vivido sozinho a vida inteira, guardando a foto da esposa e do filho como o único tesouro. Dona Iraci sentiu uma pontada no peito ao ouvir aquela história. Olhou para a foto e viu que a criança no colo da mulher tinha uns olhos grandes e escuros. E alguma coisa naquele rosto fez ela lembrar do menino que tinha batido na porta dela. Mas não podia ser. Aquela criança da foto tinha morrido fazia mais de 40 anos. A sobrinha abriu o guarda-roupa para mostrar que estavam recolhendo as roupas do tio. E foi então que Dona Iraci viu. No fundo do guarda-roupa, embaixo de um monte de lençol velho, tinha uma caixa de madeira pequena, toda entalhada com desenho de flor. A caixa estava fechada com um cadeado enferrujado. A sobrinha disse que tinha achado aquela caixa ali, mas não sabia o que tinha dentro, porque não tinha encontrado a chave. Dona Iraci pediu para ver a caixa e quando pegou ela nas mãos, sentiu um peso estranho, como se tivesse algo muito pesado ali dentro, embora a caixa fosse pequena. E tinha aquele cheiro de novo, cheiro de terra úmida e flor murcha, o mesmo cheiro que tinha sentido quando o menino apareceu na porta dela. Seu Valdeci, que tinha ficado quieto até então, disse que era melhor arrombar o cadeado para ver o que tinha dentro. A sobrinha concordou. E um dos homens pegou um alicate e quebrou o cadeado velho, que cedeu fácil. Dona Iraci abriu a caixa devagar, com o coração batendo forte, e o que ela viu lá dentro fez ela soltar um grito abafado. Dentro da caixa tinha um cordão umbilical ressecado, preto pelo tempo, enrolado num pano branco que já tinha ficado amarelo. Junto tinha uma mecha de cabelo de bebê, fininho e escuro, amarrada com uma fita desbotada. E tinha também um papel dobrado, parecido com a carta que o menino tinha entregado, escrito com a mesma letra antiga e cheia de floreio. A sobrinha pegou o papel e leu em voz alta. Era uma carta que Sebastião tinha escrito muitos anos atrás, logo depois da morte da esposa e do filho. Na carta, ele pedia perdão, dizia que tinha feito uma coisa terrível, que não tinha conseguido viver com o peso da culpa, mas que tinha sido fraco demais para confessar. Ele contava que quando a esposa tinha morrido no parto, ele tinha ficado transtornado de dor. E quando o bebê também começou a definhar, ele tinha ficado desesperado. Um curandeiro velho da região tinha dito que o bebê estava com uma maldição, que alguém tinha feito trabalho para destruir a família dele e que a única forma de salvar a criança era transferir a maldição para outra pessoa. Sebastião, cego de desespero e dor, tinha aceitado. O curandeiro tinha feito um ritual, tinha cortado o cordão umbilical do bebê, que já estava morto e misturado com sangue e terra, e tinha dado para Sebastião enterrar na propriedade de alguém, para passar a maldição adiante. E Sebastião tinha feito isso. Tinha enterrado o cordão na propriedade de uma família que morava perto, sem eles saberem. Mas a criança tinha morrido mesmo assim. E Sebastião tinha percebido que não tinha adiantado nada, tinha só espalhado a desgraça. A família onde ele tinha enterrado o cordão começou a ter problema, doença, morte, desgraça atrás de desgraça, até que foram embora, abandonando tudo. E Sebastião tinha vivido com aquela culpa pelo resto da vida, sem coragem de contar para ninguém, sem coragem de desfazer o que tinha feito. Na carta, ele pedia que depois da morte dele, alguém pegasse aquele cordão e devolvesse para a terra abençoada, para desfazer a maldição e dar descanso para as almas. E ele dizia que a pessoa que devia fazer isso morava na antiga propriedade da família que tinha sido amaldiçoada,
A propriedade que tinha sido abandonada e que depois tinha sido comprada por outra gente. Dona Iraci sentiu as pernas fraquear. A propriedade onde ela morava agora tinha sido comprada pelo pai dela fazia 30 anos atrás e antes disso tinha ficado abandonada por muito tempo. Ela nunca tinha sabido direito o porquê. O pai dela só tinha dito que conseguiu por preço bom porque ninguém queria aquela terra. Agora ela entendia. Aquela era a propriedade amaldiçoada, onde Sebastião tinha enterrado o cordão umbilical. E ela, sem saber, tinha vivido em cima daquela maldição a vida inteira. A sobrinha estava pálida, com as mãos tremendo segurando a carta. Os dois estavam calados, com cara de quem não estava acreditando no que tinha ouvido. Seu Valdeci passou o braço em volta da mulher, vendo que ela estava prestes a desmaiar. Dona Iraci respirou fundo e disse que ia fazer o que o finado tinha pedido. Ia pegar aquele cordão e enterrar em terra abençoada, no cemitério, junto com os restos do bebê que nunca tinha tido descanso. Era a única forma de acabar com aquilo, de dar paz para as almas envolvidas e talvez de explicar tanta desgraça que tinha acontecido na vida dela. Porque agora que ela parava para pensar, percebia que desde que a família tinha se mudado para aquela propriedade, as coisas nunca tinham sido fácil. O pai tinha adoecido e morrido cedo, a mãe tinha ficado meio louca, 2 irmãos dela tinham morrido jovem e ela mesma tinha perdido 3 filhos ainda bebê, coisa que os médicos nunca conseguiram explicar direito. Tudo tinha uma sombra de tristeza e desgraça, e agora ela sabia o porquê. Eles pegaram a caixa e voltaram para casa. Dona Iraci guardou a caixa num lugar seguro e esperou o dia seguinte, que era a véspera da lua nova, o último dia que ela tinha segundo a carta. Na manhã seguinte, ela e seu Valdeci foram até o cemitério da cidade, levando a caixa de madeira. Falaram com o padre, que ouviu a história toda com cara séria, e depois concordou em fazer uma bênção. Eles cavaram um buraco pequeno num canto do cemitério, onde tinha algumas cruzes de gente que não tinha família, e colocaram a caixa ali dentro. O padre rezou, jogou água benta, fez o sinal da cruz, e eles cobriram o buraco com terra. Dona Iraci chorou, sem saber bem o porquê, sentindo um alívio misturado com tristeza, como se um peso que ela carregava sem saber tivesse finalmente saído das costas. Quando voltaram para casa, era fim de tarde. O sol estava se pondo, pintando o céu de laranja e vermelho, e o ar estava diferente, mais leve, mais limpo. Dona Iraci sentiu que alguma coisa tinha mudado, que alguma coisa tinha se resolvido. Naquela noite, ela dormiu pesado pela primeira vez em muitos dias. Não teve pesadelo, não acordou sobressaltada, dormiu tranquila até o amanhecer. E quando acordou, sentiu que a casa estava diferente também, como se uma sombra que sempre tinha estado ali tivesse finalmente ido embora. Alguns dias depois, a sobrinha de Sebastião ligou para ela. Disse que tinha acontecido uma coisa estranha. Na noite depois que eles tinham enterrado a caixa, ela tinha sonhado com o tio. Ele estava sorrindo, coisa que ela nunca tinha visto ele fazer em vida. E ele estava segurando a mão de uma mulher e de uma criança pequena. Os 3 estavam andando em direção a uma luz. E o tio tinha olhado para trás, para ela, e tinha feito um gesto de agradecimento antes de desaparecer na luz. A sobrinha disse que tinha acordado chorando, mas era choro de alívio e que ela sentia que o tio finalmente tinha encontrado paz. Dona Iraci agradeceu a ligação e desligou o telefone com os olhos marejados. Ela sabia que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado a desfazer uma maldição antiga e dar descanso para as almas que estavam presas. O menino que tinha batido na porta dela nunca mais apareceu, e ela nunca descobriu quem era ele de verdade. Talvez fosse o espírito do bebê que tinha morrido, vindo cobrar o que tinha sido prometido. Talvez fosse só um mensageiro, alguém ou alguma coisa que tinha sido enviado para garantir que a encomenda fosse entregue. Ela nunca ia saber com certeza, mas não importava. O importante é que estava resolvido, que a maldição tinha sido quebrada e que as almas podiam descansar. Depois daquele dia, a vida de Dona Iraci mudou. As coisas começaram a melhorar devagar, como se uma nuvem pesada que sempre tinha pairado sobre a família tivesse finalmente se dissipado. Seu Valdeci conseguiu um trabalho melhor. A saúde dela melhorou.
e eles começaram a prosperar de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Até hoje, Dona Iraci guarda a carta amarelada numa gaveta como lembrança daquele acontecido estranho. De vez em quando ela pega a carta e lê de novo, lembrando do finado Sebastião, da esposa e do filho dele e da encomenda que mudou a vida dela. E toda vez que alguém pergunta sobre a história, ela conta direitinho do começo ao fim, para que as pessoas saibam que tem coisa nesse mundo que não se explica só com a razão, que tem dívida que atravessam a morte e que às vezes a gente carrega peso que nem sabe que está carregando, até o dia que alguém vem e tira esse peso das costas. Essa é a história da encomenda do finado, uma história que aconteceu de verdade, que muita gente na região conhece, porque conheceu Dona Iraci, porque viu a mudança que aconteceu na vida dela depois daquele dia. É uma história que ensina que a gente tem que ter cuidado com as escolhas que faz, porque as consequências podem durar muito mais que a gente imagina, podem atravessar geração e afetar gente que nunca fez nada de errado. E ensina também que nunca é tarde para consertar os erros, que mesmo depois da morte ainda é possível buscar redenção, ainda é possível fazer o certo e trazer paz para as almas atormentadas. Seu Tertuliano acordou com o barulho dos boi mugindo no curral. Era coisa de 3 horas da madrugada e aquele zum, zum, zum dos bichos estava diferente, não era o murmúrio normal que o gado faz de noite. Era um berro agoniado, daqueles que o animal faz quando está com medo ou sentindo dor. O velho levantou da rede, calçou as botinas e pegou a lanterna que ficava pendurada no prego da parede. A mulher dele, Dona Neuza, acordou também e perguntou o que estava acontecendo. Ele disse que ia ver, que devia ser onça rondando ou cachorro do mato querendo pegar bezerro. Mas quando saiu no terreiro e acendeu a lanterna, o que viu fez ele parar no meio do caminho. Os boi estavam todos amontoados num canto do curral, espremido um no outro, com os olhos arregalados e espuma saindo da boca. Estavam apavorados de verdade, coisa que Tertuliano nunca tinha visto em 40 anos lidando com gado. E o mais estranho era que no meio do curral, separado dos outros, tinha um boi parado sozinho. Era um boi grande, de pelagem escura, quase preta, com um chifre meio torto do lado esquerdo. O bicho estava parado ali, quieto, sem se mexer, só olhando para os outros animais com um jeito esquisito, como se estivesse desafiando eles. Tertuliano chegou mais perto, iluminando com a lanterna, e foi então que sentiu o cheiro. Era um fedor horrível, cheiro de carne podre, de bicho morto fazia dia, cheiro que grudava na garganta e dava ânsia. Ele tampou o nariz com a mão e olhou melhor para o boi estranho, tentando entender de onde aquele bicho tinha vindo. O gado dele estava todo marcado, ele conhecia cada cabeça e aquele boi ali não era dele. Mas tinha alguma coisa naquele animal que mexia com a memória dele, alguma coisa familiar que ele não estava conseguindo identificar. Foi quando ele viu a marca na orelha do boi. Era uma marca antiga, meio apagada pelo tempo, mas ainda dava para reconhecer. Era a marca que o pai dele usava, lá no tempo que Tertuliano era menino, mais de 50 anos atrás. O coração do velho começou a bater mais forte. Aquilo não fazia sentido nenhum. O pai dele tinha morrido fazia 38 anos e o gado daquela época tinha sido vendido tudo, não tinha sobrado nenhum. Como é que podia ter um boi com aquela marca antiga ali no curral dele? Tertuliano chegou mais perto, devagar, estendendo a mão para tocar no animal, querendo ver se era real ou se ele estava tendo visão. Mas quando a mão dele ia alcançar o couro do bicho, o boi virou a cabeça de repente e olhou direto para ele. E aqueles olhos não era olho de animal, era olho de gente, olho que tinha entendimento, que tinha raiva, que tinha coisa guardada lá no fundo. Tertuliano deu um pulo para trás, quase deixando a lanterna cair. O boi continuou olhando para ele por mais um segundo e depois virou e saiu andando devagar em direção ao portão do curral. O portão estava fechado, trancado com arame. Mas o bicho passou por ele como se não tivesse nada ali, atravessou a madeira como se fosse fumaça e sumiu na escuridão da noite. Os outros boi pararam de mugir na mesma hora. Ficou um silêncio pesado, só com o som dos grilos e do vento nas folhas das árvores. Tertuliano ficou parado ali, tremendo, com a lanterna apontada para o portão fechado, tentando entender o que tinha acabado de ver.
Ele voltou para casa com as pernas mole, contou tudo para Dona Neuza, que benzeu ele 3 vezes e disse que devia ser coisa do demônio, que ele tinha que ir na cidade, no outro dia, e falar com o padre. Mas Tertuliano sabia que não era coisa do demônio. Era outra coisa, alguma coisa ligada ao passado, alguma coisa que ele tinha tentado esquecer, mas que tinha voltado para cobrar. Ele não conseguiu dormir o resto da noite. Ficou sentado na varanda, fumando cigarro de palha, pensando, lembrando de coisa antiga que ele tinha enterrado lá no fundo da memória. Quando o sol nasceu, ele chamou o filho mais velho, o Adão, e disse que precisava ir num lugar. Não explicou direito onde nem porquê, só disse que era importante e que o Adão tinha que ir junto. Eles montaram nos cavalos e seguiram por uma trilha velha que cortava a propriedade. Uma trilha que quase ninguém usava mais, que estava tomada pelo mato. Foram cavalgando por quase 1 hora, até chegar num lugar no meio da mata, longe de tudo, onde tinha os restos de uma cerca antiga e um bebedouro quebrado, tudo coberto de cipó e mato. Tertuliano desceu do cavalo e ficou parado ali, olhando em volta, como se estivesse procurando alguma coisa. O Adão perguntou o que eles estavam fazendo naquele lugar abandonado, mas o pai não respondeu. Só ficou andando devagar, pisando no mato alto, até parar num ponto específico, embaixo de uma árvore grande e velha. Ali, ele ajoelhou e começou a cavar a terra com as mãos, tirando folha seca e galho, cavando fundo. O Adão ficou olhando sem entender nada, até que o pai parou de cavar e ficou olhando para dentro do buraco que tinha aberto. O rapaz chegou mais perto e olhou também, e viu que lá no fundo tinha uns ossos. Osso de gado pelo tamanho, resto de carcaça que tinha sido enterrada ali fazia muito tempo. Tinha também pedaço de couro, todo ressecado e grudado na terra, e dava para ver que ainda tinha a marca da orelha, aquela marca antiga que o avô do Adão usava. Tertuliano sentou na terra, com a respiração pesada, e começou a contar. Ele contou que quando era novo, devia ter uns 25 anos, tinha acontecido uma coisa terrível. O pai dele, que era homem violento e beberrão, tinha brigado feio com um vizinho por causa de divisa de terra. A briga tinha escalado, e numa noite de bebedeira, o pai dele tinha pego a espingarda e ido até a propriedade do vizinho. Tertuliano tinha ido atrás, tentando impedir, mas quando chegou lá, era tarde demais. O pai tinha dado um tiro no vizinho, que tinha caído no chão, ferido. O homem não tinha morrido na hora, tinha ficado agonizando ali, pedindo socorro, sangrando na terra. E foi aí que o pai de Tertuliano tinha feito uma coisa que ele nunca imaginou que alguém seria capaz de fazer. Ele tinha pego o vizinho moribundo, tinha arrastado ele até o curral e tinha soltado os boi-bravo em cima dele. Os bichos, que estavam agitados com o cheiro de sangue, tinham pisoteado o homem até a morte. Depois, o pai tinha pegado o corpo todo destruído e tinha enterrado ali naquele lugar, no meio da mata, onde ninguém nunca ia achar. E tinha dito para o Tertuliano que se ele contasse para alguém, ia matar ele também. Tertuliano tinha ficado calado. Tinha guardado aquele segredo pelo resto da vida. Tinha vivido com aquele peso na consciência, com o pesadelo daquela noite voltando toda vez que fechava os olhos. O vizinho tinha sido dado como desaparecido. A família dele tinha procurado, a polícia tinha investigado, mas nunca tinha achado nada. Com o tempo, o caso tinha sido esquecido e a vida tinha seguido. O pai de Tertuliano tinha morrido anos depois, de cirrose, e levou o segredo para o túmulo. Ou pelo menos era o que Tertuliano tinha achado. Mas agora, 50 anos depois, alguma coisa tinha voltado. O boi que apareceu no curral era um dos boi que tinha pisoteado o vizinho naquela noite. Tertuliano lembrava daquele bicho. Lembrava do chifre torto, da pelagem escura. Era impossível, o bicho tinha que ter morrido fazia década. Mas era ele, tinha voltado. E Tertuliano sabia o que isso significava. Significava que a dívida não tinha sido paga, que o morto não tinha descansado e que tinha chegado a hora de acertar as contas. O Adão estava pálido, escutando aquela história que o pai nunca tinha contado para ninguém. Ele não sabia o que dizer, não sabia como reagir. Tertuliano levantou da terra, limpou as mãos na calça e disse que ia fazer o que devia ter feito 50 anos atrás. Ia desenterrar aqueles ossos, ia levar para o lugar certo
Ia contar a verdade e deixar que a justiça fosse feita, mesmo que fosse justiça atrasada. Eles cavaram mais fundo e encontraram mais osso, resto de esqueleto humano misturado com os ossos de gado. Juntaram tudo com cuidado, colocaram num saco de estopa que tinha trazido e voltaram para casa. Tertuliano lavou os ossos com água, separou os ossos humanos dos ossos de animal e no dia seguinte foi até a delegacia da cidade. Ele contou a história inteira para o delegado, desde o começo até o fim, sem esconder nada. Contou sobre o assassinato, sobre o pai dele, sobre o corpo enterrado, sobre tudo. Entregou os ossos e disse que estava pronto para enfrentar as consequências, mesmo sabendo que não ia ser preso porque o crime tinha prescrevido fazia tempo, mas que precisava fazer aquilo para ter paz. O delegado ouviu tudo, anotou o depoimento e mandou os ossos para a perícia. Confirmaram que era resto humano, que tinha sido enterrado fazia muito tempo e que batia com a descrição do vizinho desaparecido. A família do morto foi avisada e depois de 50 anos, eles finalmente puderam enterrar o corpo do parente no cemitério, com direito a velório e reza, dando o descanso que ele nunca tinha tido. Tertuliano foi no enterro. Ficou no fundo, afastado, mas foi porque achava que devia. A família do morto olhou para ele com raiva e dor, mas também com um pouco de gratidão, porque pelo menos agora eles sabiam o que tinha acontecido, podiam fazer o luto de verdade. Depois do enterro, Tertuliano voltou para casa e esperou. Ele sabia que o boi ia voltar, que ia aparecer de novo, porque o assunto ainda não estava encerrado. E ele estava certo. Na noite seguinte, por volta das 3 horas da madrugada, ele acordou com o barulho de murmúrio no curral. Levantou, pegou a lanterna e foi até lá. O boi de pelagem escura estava lá de novo, parado no meio do curral, olhando para os outros animais que estavam amontoados no canto, apavorado. Mas dessa vez era diferente. O boi não estava com aquele cheiro de podre, não estava com aqueles olhos cheios de raiva. Estava mais calmo, mais quieto, como se estivesse esperando alguma coisa. Tertuliano abriu o portão do curral devagar e entrou. Chegou perto do boi sem medo dessa vez e olhou nos olhos do animal. E viu que os olhos tinham mudado. Não era mais olho de gente, era olho de bicho de novo, olho normal, sem aquela coisa estranha que tinha antes. O boi olhou para ele por mais um momento e depois virou e saiu andando devagar pelo portão aberto. Caminhou pelo terreiro, passou pela casa e seguiu em direção à mata. Tertuliano acompanhou de longe, iluminando com a lanterna, vendo o bicho se afastar. O boi andou até sumir na escuridão da mata. E dessa vez, Tertuliano soube que ele não ia voltar mais. A dívida tinha sido paga. O morto tinha recebido o descanso merecido. E o boi, que tinha sido instrumento da morte, também podia descansar. Tertuliano ficou ali parado no terreiro, vendo o lugar onde o boi tinha desaparecido, sentindo um alívio enorme tomar conta dele. Era como se um peso de 50 anos tivesse finalmente saído das costas, como se ele pudesse respirar de verdade pela primeira vez em décadas. Ele voltou para casa, deitou na rede e dormiu profundo, sem pesadelo, sem acordar no meio da noite. Quando amanheceu, ele se sentiu diferente, mais leve, mais em paz. Nos dias seguintes, o gado voltou ao normal. Os boi pararam de ficar agitados durante a noite, voltaram a comer e a ruminar tranquilo, como se nada tivesse acontecido. A vida na fazenda seguiu o ritmo de sempre, mas Tertuliano tinha mudado. Ele ficou mais quieto, mais pensativo, mas também mais aliviado. Conversava mais com a família, ia na igreja todo domingo, rezava todo dia, agradecendo por ter tido a coragem de fazer o que era certo. O Adão nunca contou para ninguém sobre a história que o pai tinha revelado. Guardou aquele segredo com respeito, entendendo que tinha sido um peso terrível que o pai tinha carregado sozinho por tempo demais. Mas ele reparou na mudança no velho, viu como o pai parecia mais feliz, mais tranquilo e ficou contente por isso. Anos depois, quando Tertuliano estava no fim da vida, já velhinho e doente, deitado na cama esperando a hora chegar, ele chamou o filho e disse uma última coisa. Disse que tinha aprendido uma lição importante, que a gente não pode carregar segredo que faz mal para a alma, que não pode viver mentira, porque uma hora ou outra a verdade vem cobrar. E que quando isso acontece,
É melhor ter coragem de enfrentar, de fazer o certo, por mais difícil que seja, porque só assim a gente consegue ter paz de verdade. Tertuliano morreu alguns dias depois, tranquilo, com a família em volta, e foi enterrado no mesmo cemitério onde estavam os restos do vizinho que o pai dele tinha matado. A história do gado que voltou ficou guardada na família, passada só para os mais próximos, como um aviso, como um ensinamento. E até hoje, quando alguém da região fala em justiça atrasada, em dívida que precisa ser paga, em segredo que volta para assombrar, sempre tem alguém que lembra da história de seu Tertuliano e do boi de pelagem escura que apareceu no curral naquela madrugada, 50 anos depois do crime, para cobrar o que tinha ficado pendente. Essa é a história do gado que voltou. Uma história que aconteceu de verdade, que muita gente conhece porque conheceu Tertuliano, viu a mudança que aconteceu com ele depois daqueles acontecimentos. É uma história que ensina que não adianta esconder as coisas, que não adianta enterrar a verdade, porque mais cedo ou mais tarde ela vem à tona, e quando vem, é melhor ter coragem de enfrentar. Ensina também que os bichos sentem as coisas, que eles sabem quando tem algo errado, quando tem sangue na terra, quando tem alma penada rondando. O gado de Tertuliano sentiu, e o boi que voltou foi o mensageiro dessa verdade. Foi o instrumento que obrigou o velho a fazer o que tinha que ser feito, a dar paz para o morto e para si mesmo. Porque, no fim das contas, a gente não vive em paz carregando peso assim, carregando culpa e segredo. A alma pede descanso, pede verdade. E quando a gente nega isso, a própria vida se encarrega de cobrar, de um jeito ou de outro, até que a gente aprenda e faça o certo. Dona Alzira estava estendendo roupa no varal quando viu a menina pela primeira vez. Era meio-dia, sol quente rachando a terra e, de repente, começou a cair uma chuva fina, daquelas que aparecem do nada mesmo com o céu limpo. A mulher olhou para o céu achando estranho. E quando baixou a vista de novo, a menina estava ali, parada na beirada do quintal, perto da cerca de arame. Era uma criança pequena, devia ter uns 6 ou 7 anos, com um vestidinho branco todo enlameado e o cabelo comprido grudado no rosto molhado. A menina não falou nada, só ficou parada ali, olhando para Dona Alzira com uns olhos claros que brilhava de um jeito esquisito. Dona Alzira largou a bacia de roupa e caminhou em direção à criança, preocupada, achando que a menina estava perdida ou tinha fugido de casa. Perguntou de onde ela era, onde morava, se precisava de ajuda, mas a menina não respondeu. Só continuou olhando, com aquela cara molhada pela chuva que só caía nela, porque o resto do quintal estava seco. Dona Alzira sentiu um calafrio subir pela espinha, mas tentou não demonstrar. Esticou a mão para pegar na menina, querendo levar ela para dentro de casa, secar ela e dar comida. Mas quando a mão dela ia tocar no braço da criança, a menina sumiu. Desapareceu assim, de uma hora para outra, como se nunca tivesse estado ali. E a chuva parou na mesma hora, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Dona Alzira ficou parada ali, com a mão esticada para o nada, o coração batendo descompassado. Olhou para os lados, procurando a menina, mas não tinha ninguém. O quintal estava vazio, só com as galinhas ciscando e o cachorro deitado na sombra da mangueira. Ela voltou para casa meio tonta, sentou na cadeira da cozinha e ficou pensando se tinha imaginado aquilo tudo. Mas não podia ter imaginado, tinha visto a menina clara como estava vendo as próprias mãos. Tinha visto o vestido branco, o cabelo molhado, aqueles olhos claros brilhando. Quando o marido dela, seu Joaquim, chegou do trabalho na lavoura, ela contou o que tinha acontecido. O homem ouviu com atenção, franzindo a testa, e depois disse que ela devia ter tido uma visão, que o sol quente às vezes faz a pessoa ver coisa. Mas Dona Alzira sabia que não tinha sido o sol. Sabia que tinha visto alguma coisa real, ou pelo menos tão real quanto essas coisas podem ser. Nos dias seguintes, a menina não apareceu, e Dona Alzira começou a achar que talvez o marido tivesse razão, que tinha sido só uma confusão da cabeça dela. Mas uma semana depois, quando ela estava tirando água do poço no fim da tarde, aconteceu de novo. A chuva fina começou a cair do nada, e quando ela olhou para o lado, a menina estava ali, parada perto do galinheiro, com o mesmo vestido branco enlameado, com o mesmo cabelo grudado no rosto.
Dessa vez, Dona Alzira não tentou se aproximar. Ficou parada onde estava, segurando o balde de água, e perguntou alto, com voz firme, quem era aquela criança e o que ela queria. A menina não respondeu, mas levantou o braço devagar e apontou para um lugar específico do terreno, um canto do quintal, que ficava perto da cerca dos fundos, onde tinha umas bananeiras e um monte de entulho velho. Apontou para lá e ficou olhando para Dona Alzira, como se estivesse esperando que ela entendesse alguma coisa. Dona Alzira deu um passo na direção que a menina estava apontando e a criança sumiu de novo, junto com a chuva. A mulher ficou ali parada, olhando para o canto do quintal, onde a menina tinha apontado, sentindo que tinha alguma coisa errada, alguma coisa escondida naquele lugar. Ela foi até lá, pisando com cuidado no mato alto, afastando as folhas de bananeira. Não viu nada de especial, só terra e entulho, pedaço de telha quebrada, lata enferrujada, coisa velha que tinha sido jogada ali fazia tempo. Mas tinha um cheiro estranho naquele canto, um cheiro de terra revirada, de coisa enterrada fazia tempo. Quando seu Joaquim chegou, ela contou de novo, e dessa vez o homem ficou mais sério. Ele foi até o canto do quintal que a mulher tinha falado, cheirou o ar, examinou a terra e disse que realmente parecia que alguém tinha cavado ali. A terra estava diferente do resto, mais fofa, mais escura, como se tivesse sido mexida e depois tampada de novo. Seu Joaquim pegou uma enxada e começou a cavar, devagar, enquanto Dona Alzira ficava ali do lado, com o coração apertado, sem saber o que eles iam encontrar. Ele cavou uns 30 centímetros e bateu em alguma coisa dura. Cavou em volta com mais cuidado e descobriu que era um pedaço de madeira, uma tábua velha que estava servindo de tampa para alguma coisa. Ele puxou a tábua e viu que embaixo tinha um buraco, tipo uma cova pequena. E dentro da cova tinha um embrulho de pano. Seu Joaquim tirou o embrulho com cuidado, colocou no chão e abriu devagar. Dentro do pano tinha osso pequeno, osso de criança, resto de um esqueleto que tinha sido enterrado ali fazia muito tempo. Junto com os ossos tinha pedaço de um vestido branco que tinha apodrecido, mas ainda dava para ver que tinha sido branco. E tinha também uma bonequinha de pano, toda deteriorada pelo tempo e pela umidade da terra. Dona Alzira soltou um grito abafado e deu uns passos para trás com a mão na boca. Seu Joaquim ficou agachado ali, olhando para os ossos, com a cara pesada. Eles tinham comprado aquela propriedade fazia 2 anos, de um homem velho que tinha se mudado para a cidade depois que a esposa morreu. O homem nunca tinha falado nada sobre criança, nunca tinha mencionado nada de estranho. Mas ali, enterrado no quintal, estava o corpo de uma criança que tinha sido escondida, que tinha sido tirada do mundo sem ninguém saber. Seu Joaquim cobriu os ossos de novo com o pano, com respeito, e disse que iam ter que chamar a polícia, que aquilo era crime, que alguém tinha enterrado aquela criança ali e precisava responder por isso. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele queria descobrir quem era aquela menina, queria saber a história dela. No dia seguinte, eles foram até a cidade e procuraram gente que conhecia o dono anterior da propriedade. Conversaram com o vizinho antigo, com gente que morava na região fazia tempo, até que encontraram uma senhora velha que lembrava de uma história triste. A senhora contou que o casal que morava naquela propriedade tinha tido uma filha, uma menina pequenininha, que tinha morrido fazia uns 25 anos atrás. A criança tinha morrido afogada, num acidente terrível que ninguém gostava de lembrar. Ela tinha caído num tanque de água da chuva que o pai mantinha no quintal. Tinha se afogado ali, e quando acharam ela, já era tarde demais. A mãe da menina tinha ficado louca de dor, tinha entrado em depressão profunda e nunca mais tinha se recuperado. O pai tinha enterrado a filha, mas ninguém sabia direito onde, porque ele não tinha levado o corpo para o cemitério, não tinha feito velório, não tinha avisado ninguém. Tinha sumido com o corpinho da menina e quando voltou, disse que tinha dado um descanso digno para ela, mas nunca falou onde. A mãe tinha morrido alguns anos depois, de tristeza e doença, e o pai tinha ficado sozinho naquela propriedade, cada vez mais fechado, cada vez mais estranho, até que vendeu tudo e foi embora. Dona Alzira e seu Joaquim ouviram aquela história com o coração apertado. Agora eles entendiam tudo. O pai tinha enterrado a filha no próprio quintal, escondido,
sem avisar ninguém, talvez por vergonha, talvez por não querer aceitar a morte, talvez por achar que assim ela ia ficar perto dele para sempre. E a menina tinha ficado ali, enterrada sem bênção, sem reza, sem o descanso adequado, e a alma dela não tinha conseguido partir. Ficou presa naquele lugar, aparecendo na chuva porque tinha morrido na água, mostrando onde o corpo estava, pedindo para ser encontrada, pedindo para ter o descanso que nunca teve. Eles chamaram a polícia, que veio com perito e tudo. Confirmaram que era resto de criança, que tinha sido enterrado fazia muito tempo, e através dos registros antigos e do depoimento da senhora velha, conseguiram identificar. Era mesmo a filha do casal que tinha morado ali, a menina que tinha se afogado e desaparecido sem deixar rastro. A polícia tentou localizar o pai, mas descobriram que ele tinha morrido fazia 3 anos, sozinho num asilo na cidade, sem nunca ter contado para ninguém onde tinha enterrado a filha. Os ossos foram recolhidos com respeito e a família distante da criança, uns primos da mãe que ainda viviam na região, se encarregou de dar um enterro digno. Fizeram um velório pequeno, mas respeitoso, com reza e bênção do padre, e enterraram a menina no cemitério da cidade, com uma lápide que levava o nome dela, a data que tinha nascido e a data que tinha morrido. Finalmente, depois de 25 anos escondida na terra, a criança podia descansar em paz. Depois do enterro, Dona Alzira voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda preocupada. Ela não sabia se a menina ia continuar aparecendo, se o espírito dela ia encontrar paz, agora que o corpo tinha sido enterrado direito. Na primeira noite depois do enterro, ela não conseguiu dormir. Ficou atenta a qualquer barulho, a qualquer sinal. Mas nada aconteceu. A noite passou tranquila, sem chuva, sem aparição. Passaram-se alguns dias e a menina não apareceu mais. Dona Alzira continuava fazendo as tarefas dela no quintal, estendendo roupa, cuidando das galinhas, tirando água do poço, mas sempre com um olho atento, sempre esperando ver aquela figurinha pequena de vestido branco. Mas não via mais nada. Até que uma tarde, quase um mês depois do enterro, Dona Alzira estava sentada na varanda, descascando mandioca, quando sentiu uma brisa fresca passar pelo rosto. Não era vento comum. Era uma brisa diferente, suave e perfumada, com cheiro de flor. Ela levantou a cabeça e viu, por um segundo breve, a menina de novo. Mas dessa vez era diferente. A menina estava limpa, com o vestido branco sem lama, com o cabelo seco e arrumado, e estava sorrindo. Era um sorriso pequeno, tímido, mas era um sorriso de verdade, um sorriso de agradecimento. A menina acenou com a mãozinha, um gesto delicado de despedida, e então desapareceu, mas dessa vez, para sempre. Dona Alzira sentiu as lágrimas correndo pelo rosto, mas não era lágrima de medo ou tristeza. Era lágrima de alívio, de satisfação por ter feito a coisa certa, por ter ajudado aquela alma pequena a encontrar o caminho. Ela sabia que a menina tinha ido embora agora, que tinha encontrado paz, que não ia mais aparecer na chuva pedindo socorro. Seu Joaquim plantou uma roseira branca no lugar onde tinham encontrado os ossos, como uma forma de homenagem, como um jeito de lembrar da menina e do que tinha acontecido. A roseira cresceu bonita e viçosa, dando rosa o ano inteiro, e Dona Alzira cuidava dela com carinho especial, regando todo dia, tirando as folhas secas, conversando baixinho com as flores, como se estivesse conversando com a criança. A história da criança da chuva se espalhou pela região e muita gente passou a conhecer o caso. Alguns vizinhos contaram que também tinham visto coisa estranha naquela propriedade quando o casal antigo morava lá. Tinha ouvido choro de criança nas noites de chuva, tinha visto vulto pequeno no quintal, mas nunca tinham dado muita importância, achavam que era impressão. Agora eles entendiam que não era impressão coisa nenhuma, que a menina estava ali o tempo todo, presa, sofrendo, esperando alguém que pudesse ajudar. Dona Alzira se tornou conhecida como a mulher que tinha dado descanso para a criança perdida. E muita gente começou a procurar ela quando tinha problema parecido, quando via coisa estranha, quando achava que tinha alma penada precisando de ajuda. Ela não gostava muito dessa fama. Não se achava pessoa especial, mas acabou ajudando quando podia, dando conselho, indicando o padre, ensinando as rezas que tinha aprendido com a mãe.
Anos depois, quando Dona Alzira já estava velhinha, ela contava essa história para os netos, ensinando eles a respeitar os mortos, a dar importância para os ritual de despedida, a entender que enterro não é só costume, é necessidade da alma, é forma de fechar o ciclo e deixar o espírito partir em paz. Ela dizia que a gente não pode esconder a morte, não pode enterrar os mortos em qualquer lugar e achar que está tudo resolvido, porque a alma precisa de mais que terra por cima, precisa de respeito, de reza, de despedida feita direito. E ela contava sobre a menina da chuva, sobre como a criança tinha aparecido molhada e triste, pedindo socorro de um jeito que só quem tem sensibilidade consegue entender. E sobre como tinha aparecido no final, limpa e sorrindo, agradecendo por ter finalmente conseguido o descanso merecido. Essa é a história da criança da chuva, uma história que aconteceu de verdade, que muita gente na região conhece porque conheceu Dona Alzira, porque ouviu ela contar pessoalmente, porque viu a roseira branca que ela plantou e que até hoje floresce bonita no quintal daquela propriedade. É uma história que ensina que os mortos merecem respeito, que não se pode esconder corpo e achar que não vai ter consequência, que a alma precisa de descanso adequado para poder partir. E ensina também que às vezes as crianças que morrem cedo ficam presas no lugar onde estão enterradas, esperando alguém que tenha coragem de ouvir, de ver, de ajudar. Dona Alzira teve essa coragem, enfrentou o medo, investigou e deu para a menina o que ela precisava. E por isso, até hoje, quando chove fininho naquela região, com o sol ainda brilhando no céu, o povo olha em volta e lembra da menina da chuva e agradece a Deus porque ela finalmente encontrou paz. Seu divino estava desmontando a casa velha que tinha herdado da tia quando encontrou o espelho. A casa tinha ficado abandonada por uns 15 anos, desde que a tia Sebastiana morreu. E ele tinha decidido derrubar tudo para aproveitar a madeira boa e limpar o terreno. Era uma casa grande de pau a pique, com vários cômodos, e tinha muita coisa acumulada lá dentro. Tralha velha que ninguém tinha tido coragem de mexer depois que a velha se foi. O espelho estava pendurado na parede do quarto do fundo. Aquele quarto que a tia mantinha sempre trancado e que ninguém entrava. Era um espelho antigo, grande, com moldura de madeira trabalhada, toda entalhada com desenho de folha e passarinho. O vidro estava meio embaçado pelo tempo, mas ainda refletia bem, e quando seu divino passou na frente dele, viu a própria imagem olhando de volta. Achou bonito o espelho. Pensou que a mulher dele ia gostar de ter aquilo em casa, então tirou da parede com cuidado e levou para a casa dele, que ficava do outro lado da cidade, numa chácara mais nova. Limpou o espelho direito, tirou a poeira acumulada de ano, passou pano no vidro até ele brilhar e pendurou na parede da sala, bem em frente à porta da cozinha. A mulher dele, Dona Clemência, achou o espelho bonito também. Gostou da moldura trabalhada, mas disse que tinha alguma coisa estranha nele, uma sensação ruim que ela não sabia explicar. Seu divino riu, disse que era impressão, que espelho é espelho, não tem nada demais. Mas na primeira noite com o espelho na casa, começou a acontecer coisa estranha. Dona Clemência acordou no meio da madrugada com sede, levantou para beber água e quando passou pela sala escura, viu que o espelho estava refletindo uma luz fraca, tipo um brilho azulado que vinha de dentro dele. Ela parou, assustada, olhando para aquilo sem entender. Não tinha luz acesa na casa, estava tudo escuro, mas o espelho brilhava sozinho, como se tivesse alguma coisa viva dentro dele. Ela chamou o marido, que veio meio sonolento, mas quando ele chegou na sala, o brilho tinha sumido. O espelho estava normal, escuro, só refletindo a sala como devia ser. Seu divino disse que ela tinha sonhado, que era coisa da cabeça, e voltou para a cama resmungando. Mas Dona Clemência ficou ali mais um tempo, olhando para o espelho, sentindo aquele mal-estar, aquela sensação de que tinha alguma coisa muito errada. Ela tentou dormir de novo, mas não conseguiu. Ficou revirando na cama, pensando naquela luz azulada, naquele brilho que parecia pulsar como se fosse coração batendo. No dia seguinte, a filha deles, a Ivone, que tinha 18 anos, reparou no espelho novo. Ela estava se arrumando para ir na cidade e parou na frente do espelho para ver como estava a roupa. Foi quando ela viu.
Na reflexão do espelho, atrás dela, tinha alguém parado. Era uma mulher velha, muito velha, com o rosto enrugado e os olhos fundos, vestida com roupa preta. A velha estava olhando para Ivone com uma expressão estranha, tipo uma mistura de raiva e tristeza. Ivone deu um grito e virou rápido, mas não tinha ninguém atrás dela. A sala estava vazia. Ela olhou para o espelho de novo e a velha tinha sumido também. Ivone saiu correndo, foi contar para os pais, tremendo inteira. Dona Clemência ficou alarmada. Lembrou do brilho que tinha visto na noite anterior e disse para o marido que aquele espelho tinha que sair da casa, que tinha alguma coisa ruim nele. Mas seu divino era homem teimoso. Não acreditava nessas histórias de assombração. Disse que era coisa da imaginação das mulheres, que espelho não faz mal para ninguém, que era só vidro e madeira. Mas ele mesmo começou a notar coisa estranha. Quando passava na frente do espelho, às vezes tinha a impressão de que a reflexão dele demorava um pouco mais para se mexer, como se tivesse um atraso entre o movimento real e o movimento do reflexo. E tinha vez que ele jurava que via bem rápido, só pelo canto do olho, alguma coisa se mexendo dentro do espelho, alguma sombra que não devia estar ali. À noite, ele acordava e tinha a sensação de que alguém estava olhando para ele. E quando virava a cabeça em direção à sala, via o espelho brilhando de novo, com aquela luz azulada fraca. Passou uma semana e as coisas foram piorando. O cachorro da família, um vira-lata manso que sempre dormia na sala, começou a rosnar para o espelho com o pelo todo arrepiado, recusando-se a entrar na sala. As galinhas pararam de botar ovo, ficaram agitadas, ciscando nervosas o tempo todo. E seu divino começou a ter pesadelo, sonho ruim onde ele via a tia Sebastiana. Só que ela não estava como ele lembrava, velha e doente na cama. Ela estava diferente, mais nova, mas com uma expressão dura no rosto, e ela apontava para o espelho, abrindo a boca para falar alguma coisa, mas não saía som nenhum. Ele acordava suando frio, com o coração disparado. O filho mais novo do casal, o Reinaldo, que tinha 15 anos, também começou a ter problema. O menino era alegre e comunicativo, mas depois que o espelho chegou, ficou quieto, fechado, passava a hora olhando para o nada. Dona Clemência perguntava o que tinha acontecido, e ele dizia que nada, mas ela via nos olhos do filho que tinha alguma coisa errada. Uma noite, ela acordou com barulho e foi ver o que era. Encontrou o Reinaldo parado na frente do espelho, no escuro, só de pijama, com os olhos vidrados no reflexo. Ela chamou ele várias vezes e o menino não respondia. Estava como que hipnotizado, olhando fixo para o espelho. Ela teve que sacudir ele com força para ele acordar. E quando acordou, o menino não lembrava de nada. Não sabia como tinha ido parar ali na sala no meio da noite. Aquilo assustou Dona Clemência de verdade. Ela viu que não era só impressão, não era só medo bobo. Tinha alguma coisa muito errada acontecendo naquela casa e o espelho estava no centro de tudo. Ela insistiu com o marido, implorou para ele tirar aquele objeto dali. Mas seu divino continuava relutante, achando que se cedesse ia ficar parecendo fraco, ia parecer que acreditava em bobagem. Mas a situação ficou insustentável quando a própria Dona Clemência começou a ver coisa. Uma tarde ela estava passando roupa na sala e viu pelo canto do olho que o espelho estava mostrando alguma coisa diferente. Ela parou, olhou direito e viu que dentro do espelho a sala não era a sala dela. Era outra sala, parecida mas diferente, com móvel que ela não tinha, com cor de parede diferente. E tinha gente lá dentro, gente se mexendo, vivendo, como se o espelho fosse uma janela para outro lugar, para outro tempo. Ela viu uma moça jovem, bonita, vestida com roupa antiga, andando pela sala do espelho. A moça estava arrumando flor num vaso, estava sorrindo, parecia feliz. Mas tinha outra mulher também, uma mulher mais velha, parada no canto, observando a moça com um olhar pesado, cheio de inveja e raiva. Dona Clemência ficou gelada, vendo aquela cena dentro do espelho, sem entender o que estava acontecendo. A moça jovem do espelho de repente olhou na direção dela e os olhos das duas se encontraram. A moça pareceu assustada, como se também pudesse ver Dona Clemência, e abriu a boca para falar alguma coisa. Foi quando Dona Clemência piscou e tudo voltou ao normal. O espelho mostrava só a sala dela de novo,
Vazia, comum. Ela largou o ferro de passar ainda ligado e saiu de casa correndo, foi até a casa da vizinha, Dona Lourdes, e contou tudo o que estava acontecendo. Dona Lourdes era mulher experiente, já tinha vivido muito e acreditava nessas coisas de energia ruim e objeto amaldiçoado. Ela disse que Dona Clemência tinha que se livrar daquele espelho o quanto antes, que aquilo ia destruir a família, ia acabar com a paz da casa. E foi ela quem sugeriu que Dona Clemência fosse atrás de informação sobre a tia Sebastiana, que procurasse entender por que a velha tinha mantido aquele espelho trancado no quarto do fundo, escondido de todo mundo. Foi quando Dona Clemência resolveu ir atrás de informação. Ela procurou gente que tinha conhecido a tia Sebastiana, gente velha da região, que lembrava da época que a falecida era mais nova. Conversou com uma senhora antiga, a Dona Ercília, que tinha sido amiga da tia Sebastiana quando as duas eram moça. Dona Ercília ficou em silêncio quando ouviu sobre o espelho e depois disse que tinha uma história feia envolvendo aquele objeto. Uma história que a própria Sebastiana tinha contado para ela muitos anos atrás, mas que ela tinha prometido nunca revelar enquanto a amiga fosse viva. Agora que Sebastiana tinha morrido fazia tempo, ela podia contar. A história era a seguinte: quando Sebastiana era moça, tinha ficado noiva de um rapaz da cidade, um rapaz bonito e trabalhador que ela amava muito. O nome dele era Vicente, e ele era filho de um comerciante respeitado. Vicente e Sebastiana tinham se conhecido numa festa de igreja, tinham começado a namorar com a bênção das famílias, e depois de 2 anos tinham ficado noivos. O casamento estava marcado, ia ser uma festa grande, e Sebastiana estava radiante de felicidade, planejando tudo nos mínimos detalhes. Mas tinha outra moça que também gostava dele, uma moça chamada Leonor, que tinha ciúme doentio de Sebastiana. Leonor tinha crescido achando que um dia ia casar com Vicente, porque as famílias eram próximas, porque ela sempre tinha demonstrado interesse nele. Mas Vicente nunca tinha dado atenção para ela, sempre tinha tratado ela só como amiga. E quando conheceu Sebastiana, tinha se apaixonado de verdade. Leonor não aceitou aquilo. Ela ficou consumida pela inveja, pela raiva. Sentia que Sebastiana tinha roubado o que era dela por direito. Leonor tinha tentado de tudo para separar os dois. Tinha espalhado mentira, dizendo que Sebastiana tinha outro namorado escondido, que ela não era moça de respeito. Tinha armado confusão, tinha até tentado seduzir Vicente, mas nada tinha adiantado. O rapaz amava Sebastiana e ia casar com ela, e nada que Leonor fizesse ia mudar isso. Foi então que Leonor, desesperada e tomada pela raiva, tinha procurado uma mulher que fazia trabalho, uma benzedeira que também mexia com coisa ruim. A mulher morava afastada, num rancho no meio do mato, e tinha fama de fazer coisa forte, trabalho pesado que resolvia problema, mas que cobrava preço alto. Leonor tinha ido até lá, tinha contado a situação e tinha pedido um feitiço, tinha pedido para que Sebastiana sofresse, para que ela nunca fosse feliz, para que o casamento dela fosse destruído. A benzedeira, que era mulher sem escrúpulo, mulher que fazia qualquer coisa por dinheiro, tinha aceitado fazer o trabalho. Ela tinha pedido o objeto pessoal de Sebastiana, mas Leonor não tinha conseguido. Então a benzedeira tinha sugerido outro caminho, um caminho mais poderoso, mas também mais perigoso. Ela ia fazer um espelho amaldiçoado, ia amarrar o espelho com reza ruim, com coisa de cemitério, com energia de inveja e destruição. O espelho ia sugar a felicidade de quem olhasse nele com amor no coração, ia trazer tragédia e desgraça. A benzedeira tinha trabalhado durante uma lua inteira naquele espelho. Tinha feito reza de costas para o sol nascente. Tinha esfregado terra de cemitério na moldura, tinha passado sangue de bicho sacrificado no vidro e tinha amarrado tudo com oração invertida, com nome de entidade ruim. Depois tinha dado o espelho para Leonor, dizendo que ela tinha que entregar aquilo para Sebastiana como presente e que o trabalho ia fazer efeito assim que Sebastiana se olhasse no espelho, pensando no noivo, pensando no casamento. Leonor, fingindo arrependimento e querendo fazer as pazes, tinha aparecido na casa de Sebastiana uma semana antes do casamento.
Tinha pedido desculpa pelas confusão que tinha causado. Tinha dito que queria recomeçar a amizade e tinha dado o espelho para Sebastiana, dizendo que era presente de reconciliação. Presente para ela ter na casa nova depois que casasse. Sebastiana, que era moça boa e ingênua, tinha aceitado o presente sem desconfiar de nada. Tinha achado bonito o espelho, tinha agradecido a Leonor e tinha colocado o espelho no quarto dela, bem na frente da cama, para poder se olhar nele enquanto se arrumava. E foi aí que as coisas começaram a dar errado. Nos primeiros dias, Sebastiana começou a ter sonho ruim. Sonhava que estava no dia do casamento, mas alguma coisa sempre dava errado. Às vezes o noivo não aparecia, às vezes ela chegava na igreja e todo mundo ria dela. Às vezes o padre se recusava a fazer a cerimônia. Ela acordava angustiada, suando, com sensação de mau presságio. Contou para a mãe, que disse que era nervosismo de noiva, que era normal. Mas Sebastiana sentia que era mais que isso. Ela começou a reparar que quando se olhava no espelho, sentia uma tristeza apertar o peito, uma vontade de chorar sem motivo. E tinha vez que via, bem rápido, uma sombra escura passar atrás dela no reflexo. Mas quando virava, não tinha nada. Na véspera do casamento, Vicente tinha ido visitar ela para combinar os últimos detalhes. Eles tinham conversado na sala, tinham rido junto. E quando Vicente foi embora, tinha montado no cavalo dele e saído em direção à cidade. Sebastiana tinha ido para o quarto dela, tinha ficado na frente do espelho, olhando para a própria imagem, pensando em como ia ser o dia seguinte, em como ia ser bonito se casar com o homem que ela amava. Foi então que o espelho começou a brilhar. Era aquele brilho azulado, fraco, mas constante, e no reflexo Sebastiana viu alguma coisa que fez o sangue dela gelar. Ela viu Vicente caindo do cavalo, viu ele batendo a cabeça na pedra, viu o sangue escorrendo. Ela gritou e fechou os olhos, e quando abriu de novo, o espelho estava normal. Ela ficou desesperada, com a sensação horrível de que aquilo que tinha visto era real, que estava acontecendo naquele momento. Saiu correndo de casa, gritando para o pai e para o irmão, dizendo que tinha acontecido alguma coisa com o Vicente. A família dela achou que ela tinha enlouquecido. Tentaram acalmar ela, mas ela insistia, chorava, implorava para eles irem atrás do noivo. Foi quando chegou a notícia. Um vizinho veio a cavalo, apressado, dizendo que tinha acontecido uma desgraça na estrada. Vicente tinha caído do cavalo, tinha batido a cabeça numa pedra e tinha morrido na hora, exatamente como Sebastiana tinha visto no espelho. Sebastiana tinha desmoronado, tinha desmaiado ao ouvir a notícia e quando acordou, tinha entrado num estado de choque profundo. Não falava, não comia, só ficava deitada olhando para o teto. A família dela tinha ficado desesperada, tinha chamado médico, tinha chamado benzedeira, mas nada adiantava. Sebastiana tinha ficado assim durante semana, até que lentamente começou a voltar, mas nunca mais foi a mesma. A moça alegre e radiante tinha desaparecido. No lugar ficou uma mulher triste, fechada, que nunca mais sorriu de verdade. Ela tinha guardado o vestido de noiva no baú, tinha guardado todas as lembranças de Vicente e tinha jurado nunca mais se casar, nunca mais amar ninguém. E o espelho, aquele espelho maldito que tinha mostrado a tragédia antes dela acontecer, ela tinha tentado quebrar, tinha tentado jogar fora, mas não conseguia. Toda vez que pegava o espelho para destruir, sentia uma fraqueza tomar conta do corpo, sentia uma voz na cabeça mandando parar. E tinha medo também, medo de que se quebrasse o espelho, coisa pior acontecesse. Então, tinha trancado o espelho naquele quarto do fundo, tinha lacrado a porta e nunca mais tinha deixado ninguém entrar lá. Tinha vivido o resto da vida naquela casa, sozinha, carregando o peso daquela tragédia, sempre desconfiando que tinha alguma coisa errada com aquele espelho, mas nunca descobrindo a verdade toda. Só muitos anos depois, quando Leonor já estava velha e doente, à beira da morte, foi que ela confessou o que tinha feito. Tinha mandado chamar o padre, tinha pedido para confessar e tinha contado sobre o espelho amaldiçoado, sobre o trabalho que tinha encomendado, sobre a inveja que tinha destruído a vida de Sebastiana. O padre tinha ficado horrorizado, tinha ido até Sebastiana para contar a verdade,
Mas a velha já estava muito doente na época, já não tinha força nem para ficar com raiva. Tinha apenas chorado. Tinha confirmado que sempre tinha desconfiado daquele espelho e tinha feito o padre prometer que depois que ela morresse, alguém ia destruir aquele objeto, ia desfazer o mal que tinha sido amarrado nele. Mas o padre tinha morrido pouco tempo depois, sem ter tempo de cumprir a promessa, e o espelho tinha ficado lá, trancado naquela casa abandonada, até o dia que seu divino foi desmontar tudo e encontrou ele. Dona Ercília terminou de contar a história com lágrima nos olhos, lembrando da amiga Sebastiana, da vida que ela tinha perdido por causa da maldade de outra pessoa. Dona Clemência ouviu tudo com o coração apertado, finalmente entendendo o que tinha trazido para dentro de casa, entendendo o perigo que aquele espelho representava. Ela voltou para casa apavorada, contou tudo para o marido. Dessa vez, seu divino não discutiu, porque ele também estava sentindo o peso daquele objeto na casa, estava tendo pesadelo toda noite, estava vendo a saúde da família piorar. A Ivone tinha ficado doente, com febre que não passava, e começou a falar coisa estranha durante o delírio. Dizia que tinha uma mulher de preto no quarto dela, que a mulher ficava olhando para ela com raiva, que queria fazer mal. O Reinaldo continuava tendo episódio de sonambulismo, acordava na frente do espelho. E uma vez, a mãe encontrou ele, com a mão estendida tocando o vidro. E o vidro estava gelado, gelado que nem gelo, mesmo sendo verão quente. E seu divino mesmo estava sentindo uma tristeza pesada, uma vontade de não fazer nada, de desistir de tudo, sensação que ele nunca tinha tido na vida. Ele decidiu que ia se livrar do espelho de uma vez, mas não era tão simples assim. Ele tentou tirar o espelho da parede e não conseguiu. O espelho estava pesado demais, parecia que tinha grudado na parede, mesmo não tendo nenhum prego ou parafuso segurando com força. Ele puxou com toda a força que tinha e o espelho não se mexeu 1 centímetro. Chamou o vizinho para ajudar. E os dois juntos, homem forte, acostumado com trabalho pesado, não conseguiram arrancar o espelho dali. Era como se o espelho tivesse criado raiz na parede, como se tivesse se fundido com a casa. Seu divino até tentou quebrar o espelho no lugar mesmo. Pegou um martelo e bateu no vidro. Mas o martelo ricocheteou como se tivesse batido em pedra, e a mão dele ficou dormente com o impacto. Foi quando Dona Clemência lembrou que tinha que desfazer o trabalho, que não adiantava só tirar o espelho, tinha que quebrar a reza ruim que estava amarrada nele, tinha que desfazer a maldição que a benzedeira tinha colocado. Ela procurou uma benzedeira de confiança, uma senhora velha que a mãe dela conhecia, chamada Dona Filó. Dona Filó tinha fama de ser benzedeira poderosa, mulher que só fazia o bem, que conhecia a reza forte para desfazer trabalho ruim. Dona Clemência foi até a casa dela, contou a história toda, desde o começo até o fim. Dona Filó ouviu com atenção, balançando a cabeça, e no final disse que já tinha ouvido falar daquele espelho, que a história era conhecida entre as benzedeiras antigas da região. Ela disse que o trabalho que tinha sido feito naquele espelho era coisa seria, coisa pesada, feita com muita maldade e muita força. Não ia ser fácil desfazer, ia precisar de tempo, de preparação e de muita reza. Dona Filó concordou em ajudar, mas avisou que ia precisar de 3 dias, que tinha que fazer o trabalho em etapa, com reza específica para cada dia, seguindo o ritual antigo que ela tinha aprendido com a avó. Durante 3 dias, a benzedeira foi na casa de seu divino, sempre no fim da tarde, quando o sol estava baixando. Ela chegava com uma sacola cheia de coisa, vela de cera de abelha, erva colhida na hora certa, água de cachoeira que ela tinha buscado pessoalmente. No primeiro dia, ela fez defumação na casa inteira, queimando arruda, alecrim e guiné, passando a fumaça em todo canto, atrás de porta, embaixo de cama, dentro de armário. Quando chegou na sala e defumou o espelho, a fumaça começou a fazer um movimento estranho. Em vez de subir, ela parecia ser sugada para o vidro, como se o espelho tivesse aspirando a fumaça. Dona Filó rezou mais forte, jogou água benta no espelho, e foi então que aconteceu a primeira coisa. O espelho começou a suar, tipo uma umidade grossa, oleosa, que escorria pelo vidro deixando rastro escuro.
A benzedeira disse que aquilo era o trabalho começando a se desfazer, era a energia ruim sendo expulsa. Ela limpou a umidade com um pano branco, que ficou todo manchado de preto, com um cheiro horrível de coisa podre. Ela queimou o pano lá fora, e a fumaça que saiu era escura e fedorenta. Fez todo mundo tossir e se afastar. No segundo dia, Dona Filó trouxe vela e arruda. Ela acendeu as velas em volta do espelho, formando um círculo, e começou a rezar. Era um reza em latim, reza antiga que ninguém entendia, e ela rezava com voz firme, sem parar, durante quase 1 hora. O espelho começou a tremer na parede, vibrava como se tivesse alguma coisa dentro querendo sair, e apareceram rachaduras na moldura de madeira, como se a madeira tivesse envelhecido 100 anos de uma hora para outra, ficando seca e quebradiça. Pedaço da entalhamento começou a cair no chão, virando pó quando tocava o chão. E o vidro começou a ficar embaçado. Mas não era embaçamento normal, era tipo uma névoa escura que se formava por dentro do vidro, como se tivesse fumaça presa dentro. Dona Filó continuou rezando e a família ficou ali assistindo, assustada, mas também aliviada, vendo que finalmente alguma coisa estava acontecendo, que o espelho estava sendo vencido. No terceiro dia, Dona Filó chegou mais cedo, disse que tinha que terminar antes do sol se pôr. Ela trouxe água benta, que tinha pedido para o padre Benzer especialmente, e trouxe também sal grosso e pólvora de fogo de artifício. Ela fez uma mistura com tudo aquilo, mexendo numa vasilha e rezando baixinho. Depois, jogou a mistura no espelho, fazendo o sinal da cruz, e começou a reza final. Era uma reza forte, poderosa, e enquanto ela rezava, o espelho começou a reagir. A luz azulada apareceu de novo, brilhando forte dessa vez, quase cegando, e dentro do espelho começou a aparecer imagem. A família viu com horror cena do passado se desenrolando no vidro. Viram Sebastiana jovem, bonita, feliz, se olhando no espelho. Viram Vicente caindo do cavalo. Viram o sangue na pedra. Viram Leonor, a mulher que tinha feito o mal, entregando o espelho com um sorriso falso. Viram a benzedeira malvada fazendo o trabalho, passando as coisas ruins no espelho. Era como se o espelho tivesse guardado tudo aquilo, tivesse registrado toda a maldade, todo o sofrimento, e agora estava expelindo tudo de uma vez. Dona Filó jogou a última porção de água benta, fez o último sinal da cruz e gritou uma palavra em língua antiga. E o espelho explodiu. Não foi quebrar normal, foi uma explosão mesmo. Vidro estourando e voando em todas direções. Todo mundo se jogou no chão protegendo a cabeça, e quando o barulho parou e eles se levantaram, viram que o espelho tinha se espatifado em 1000 pedaços. A moldura tinha rachado ao meio, a madeira tinha virado quase pó, e os cacos de vidro estavam espalhados por toda a sala, brilhando no chão. Mas junto com a explosão, todo mundo na casa sentiu uma coisa estranha, maravilhosa, como se um peso enorme tivesse saído de cima deles, como se uma corrente que prendia eles tivesse sido quebrada. O ar ficou mais leve de repente, mais limpo. Dava para respirar fundo sem sentir aquela opressão no peito. Até a luz da casa pareceu mais clara, mais bonita. Dona Filó varreu os cacos de vidro com cuidado, juntou tudo num saco junto com a moldura quebrada e disse que aquilo tinha que ser enterrado em lugar sagrado, no cemitério, de preferência. Ela disse que o trabalho tinha sido desfeito, que a maldição tinha sido quebrada, mas que os restos do espelho ainda carregavam energia ruim e precisavam ser neutralizados completamente sendo enterrado em terra benta. Seu divino levou o saco para o cemitério no mesmo dia. Não quis esperar. Ele pediu licença para o coveiro, contou resumido a história e o coveiro, que era homem entendido dessas coisas, não fez pergunta. Só indicou um lugar afastado, num canto do cemitério onde tinha uma cruz velha, e ajudou a cavar. Cavaram bem fundo, quase 1 metro, e enterraram os restos do espelho ali. O coveiro ainda jogou sal grosso por cima, rezou um Pai Nosso, e os dois cobriram o buraco com terra. Seu divino agradeceu, deixou uma oferta para o coveiro e voltou para casa, sentindo que finalmente estava tudo resolvido. Naquela noite, a família de seu divino dormiu em paz pela primeira vez em semana. Não teve pesadelo, não teve luz estranha, não teve sensação de ser observado, não teve sonambulismo. A Ivone acordou no outro dia sem febre, com fome, querendo comer e conversar.
O Reinaldo acordou disposto, saiu para ajudar o pai na lavoura como fazia antes. E seu Divino e Dona Clemência acordaram se sentindo descansado, renovado, como se tivessem dormido uma semana inteira. O cachorro voltou a dormir tranquilo na sala. As galinhas voltaram a botar ovo. A vida voltou ao normal, como se aquele período ruim tivesse sido só um pesadelo distante. Mas nenhum deles esqueceu. Seu Divino aprendeu a lição de que nem tudo que parece bonito é bom, que tem objeto que carrega história pesada, energia ruim, e que a gente tem que ter cuidado com o que traz para dentro de casa, principalmente coisa velha, coisa que vem de lugar onde aconteceu tragédia. Ele terminou de desmontar a casa da tia, mas dessa vez com mais cuidado, examinando cada objeto antes de trazer para casa, perguntando para gente antiga se tinha história envolvendo aquilo. E encontrou mais coisa estranha lá, coisa que ele preferiu queimar ou enterrar longe, sem trazer para perto da família. A história do espelho da casa velha ficou conhecida na região. Muita gente começou a ter cuidado com o espelho antigo, com objeto que vem de herança, sem a gente saber a procedência. Porque espelho é coisa delicada, dizem os antigos. Espelho guarda reflexo, guarda imagem. E às vezes guarda mais que isso, guarda energia, guarda sentimento, guarda coisa que foi feita na frente dele. E quando o espelho foi usado para trabalho ruim, para amarração, para feitiço, ele fica contaminado, fica perigoso e pode trazer desgraça para quem colocar ele na casa. Dona Clemência passou a ensinar isso para os filhos e para os netos. Dizia que a gente tem que respeitar os objetos antigos, mas também tem que ter discernimento, tem que saber quando uma coisa traz paz ou quando traz problema. E que se a gente sentir que tem alguma coisa errada com algum objeto, com alguma coisa que entrou na casa, é melhor não insistir. É melhor se livrar logo, antes que o problema cresça. Ela também passou a orientar as pessoas que vinham pedir conselho, ensinava a benzer a casa, a fazer defumação, a identificar quando um objeto estava carregado com energia ruim. Até hoje, quando alguém na região vai mexer em casa velha, vai recolher herança, vai trazer objeto antigo para casa, sempre tem alguém que lembra da história do espelho de seu Divino e avisa para tomar cuidado, para benzer antes, para pedir proteção. Porque tem coisa nesse mundo que a gente não vê, mas que está ali, grudada nos objetos, esperando a chance de causar mal. E o espelho é uma dessas coisas que pode ser porta, pode ser armadilha, pode ser prisão de energia ruim. A família de seu Divino teve sorte de descobrir a tempo e de encontrar a ajuda certa para se livrar daquilo. Mas tem muita gente que não tem essa sorte, que vive ano carregando objeto amaldiçoado dentro de casa sem saber, sofrendo as consequências sem entender o porquê. Vivem com depressão, com doença que não sara, com tragédia que se repete e nunca descobrem que a raiz do problema está ali, naquele objeto bonito pendurado na parede, naquela relíquia antiga guardada no armário. Seu Divino passou a falar sobre isso para quem quisesse ouvir, contava a história do espelho, avisava as pessoas para terem cuidado. Muita gente agradeceu depois, disse que tinha seguido o conselho dele e tinha se livrado de objeto que estava causando problema na casa e que a vida tinha melhorado depois disso. E tem gente que não acreditou, que achou que era superstição boba e continuou guardando o objeto ruim dentro de casa e continuou sofrendo as consequências. A tia Sebastiana, a coitada que tinha sido vítima de toda aquela maldade, nunca tinha conseguido se libertar do espelho em vida. Mas depois que ele foi destruído, muita gente na região disse que sentiu uma mudança, como se uma tristeza antiga que pairava sobre aquela área tivesse finalmente se dissipado. A casa velha foi demolida completamente e seu Divino vendeu o terreno para uma família nova, mas antes de vender, ele fez questão de benzer o terreno inteiro, de fazer limpeza espiritual, de enterrar sal grosso nos 4 cantos, para garantir que nenhuma energia ruim ia ficar presa ali, que a família nova ia poder viver em paz. Essa é a história do espelho da casa velha, uma história que aconteceu de verdade e que muita gente conhece porque conheceu seu Divino e a família dele, porque viu o sofrimento que aquele objeto causou e viu também o alívio quando conseguiram se livrar dele. É uma história que ensina a ter cuidado com o que a gente traz para dentro de casa, a respeitar a energia dos objetos e a procurar ajuda quando sente que tem alguma coisa errada.
Porque nem tudo que brilha é ouro, e nem tudo que é bonito é bom. Às vezes a coisa mais perigosa é justamente aquela que parece mais inofensiva, mais decorativa, mais normal. E a gente tem que estar atento, tem que confiar no instinto, tem que escutar quando o corpo e a alma avisam que tem alguma coisa errada. Dona Clemência sempre diz que se ela tivesse insistido mais desde o começo, se tivesse confiado na sensação ruim que teve no primeiro momento, talvez a família não tivesse sofrido tanto. Mas ela também sabe que tudo acontece no tempo certo, que às vezes a gente precisa passar por certas experiências para aprender, para crescer, para entender coisa que antes não entendia. E agora ela usa essa experiência para ajudar outras pessoas, para evitar que outras famílias passem pelo mesmo sofrimento. E a história continua sendo contada, passando de boca em boca, de geração em geração, como um aviso, como um ensinamento, como uma lembrança de que o mundo é mais complicado do que parece, de que tem força que a gente não entende completamente, mas que existem e que podem afetar a vida da gente de forma profunda. Era uma noite de lua minguante quando seu Olegário resolveu voltar para casa, depois de vender as galinhas na cidade. O homem tinha passado o dia inteiro negociando no mercado, e quando viu, já era quase 7 horas da noite. A estrada de terra que cortava a fazenda dos Ferreira era o caminho mais curto, embora ninguém gostasse muito de passar por ali depois que escurecia. Olegário montou na sua charrete velha, puxada pela égua formosa, e seguiu pelo caminho conhecido. O céu estava carregado, com nuvens pesadas que tampavam as estrelas. Só o barulho dos cascos da égua e das rodas rangendo na terra quebravam o silêncio daquela noite abafada. O ar estava parado, sem um sopro de vento, e isso deixava tudo mais esquisito ainda. A estrada velha tinha sido abandonada fazia uns 5 anos, desde que abriram a pista nova do outro lado do morro. As cercas estavam toda quebrada, os pastos tinham virado mato alto, e as casas que ficavam na beira do caminho estavam desocupadas. Diziam que a família que morava na casa grande de madeira, lá no meio da estrada, tinha ido embora de uma hora para outra, sem avisar ninguém, sem levar quase nada. Os vizinhos contavam que tinha acontecido alguma coisa estranha naquela propriedade, mas ninguém sabia direito o quê. Olegário não era homem de acreditar em história de assombração. Tinha 62 anos nas costas, tinha visto muita coisa na vida, e para ele, essas conversas de alma penada era tudo invenção de gente com medo do escuro. Por isso mesmo não pensou 2 vezes antes de pegar aquela estrada, mesmo com o céu ameaçando o temporal e a noite fechada que nem boca de lobo. A égua formosa seguia no trote dela. Conhecia bem aquele caminho. Olegário ia pensando nas coisas da vida, no dinheiro que tinha conseguido com a venda das aves, em como ia comprar aquele arame novo para consertar o curral. Foi quando a égua começou a ficar inquieta. Primeiro foram as orelhas, que ficaram em pé, atenta para alguma coisa que Olegário ainda não tinha percebido. Depois, a bicha começou a sacudir a cabeça, relinchando baixinho, daquele jeito nervoso que cavalo fica quando sente perigo. Olegário puxou as rédeas com mais firmeza, tentando acalmar o animal. Mas a égua continuava agitada, diminuindo o passo e resistindo para seguir em frente. Foi então que ele ouviu. Era um barulho distante, vindo de trás, do caminho que ele tinha acabado de passar. Som de tropa, de vários animais caminhando junto, com o tilintar de arreio e o bater de casco na terra batida. Olegário virou na sela para olhar para trás, mas não viu nada. A estrada estava escura, vazia, sem sinal de ninguém. Achou esquisito, porque o som estava claro, chegando até ele como se a tropa tivesse ali pertinho. Tocou a égua para frente, querendo ganhar distância, mas o som continuava, sempre na mesma proximidade, nem chegando mais perto, nem ficando mais longe. Era como se alguém tivesse vindo atrás dele, mantendo a mesma velocidade da charrete. O coração de Olegário começou a bater mais forte no peito. Ele não era medroso, mas aquilo ali estava muito estranho. Ouvir som de tropa sem ver nada, numa estrada deserta, no meio da noite, não era coisa normal. A égua formosa começou a suar frio. Ele sentiu a umidade no pelo do animal, quando passou a mão no pescoço dela, tentando acalmar. A bicha estava com medo de verdade.
E cavalo tem um instinto que não erra, sente as coisas antes da gente. Foi quando a chuva começou. Não foi aquela chuvinha fina que vai molhando devagar. Foi um toró de uma vez, daqueles que encharca a pessoa em segundos. Olegário levantou a gola da camisa xadrez e segurou firme as rédeas, enquanto a água escorria pelo chapéu de palha. A visibilidade ficou pior ainda. Mal dava para enxergar a estrada na frente. Mas o som da tropa continuava ali, firme, constante, vindo de trás. Agora Olegário conseguia ouvir mais detalhes. Era o som de mula, não de cavalo. Mula tem um jeito diferente de pisar, mais pesado, mais arrastado. E pelo barulho devia ter umas 6, talvez 7 mula, carregada com coisa pesada. Porque o passo era lento, trabalhoso. Tinha também o som de uma voz, baixinha, como se alguém tivesse cantarolando uma música antiga, daquelas que os tropeiros costumavam cantar quando viajavam com a carga pelos caminhos do interior. Olegário sentiu um arrepio subir pela espinha. Ele conhecia aquela cantiga. Era uma música que o pai dele cantava, que o avô cantava. Uma música dos tropeiros antigo, de mais de 100 anos atrás. Ninguém mais cantava aquilo. As palavras eram tudo em português velho. Quase ninguém lembrava mais da letra completa. Mas ali, naquela estrada escura e molhada, alguém estava cantando aquela música bem atrás dele, se aproximando devagar. A égua começou a trotar mais rápido, mesmo sem Olegário pedir. O animal queria distância daquilo, queria sair dali. Mas não adiantava, porque o som continuava sempre na mesma proximidade, como se a tropa fantasma mantivesse o passo junto com a charrete, sem nunca alcançar, mas sem nunca ficar para trás. Olegário olhou de novo para trás, forçando a vista na chuva, e dessa vez ele viu. Era uma sombra escura, mais escura que a noite, se movendo na estrada. Não tinha forma definida. Era tipo uma mancha preta que ondulava, mas dava para ver o contorno de animal, de mula carregada com fardo pesado nas costas e de um homem andando do lado, tocando a tropa. A figura do homem era alta e magra, com um chapéu grande na cabeça, e andava com um cajado na mão, batendo no chão no ritmo da caminhada. Mas não tinha rosto. Onde devia ter o rosto era só escuridão, um vazio que sugava a luz. Olegário sentiu o sangue gelar nas veias. Ele finalmente entendeu o que estava acontecendo e um pavor profundo tomou conta dele. Aquilo não era gente viva. Era o tropeiro morto, aquele que todo mundo na região conhecia a história, mas ninguém acreditava de verdade. Contavam que uns 50 anos atrás, um tropeiro tinha sido assassinado naquela estrada. O homem transportava ouro, moeda de ouro que vinha da cidade grande para pagar a compra de terra na região. Alguém descobriu sobre o carregamento e armou uma cilada. Mataram o tropeiro com um tiro nas costas, roubaram o ouro e jogaram o corpo num buraco no mato. Nunca acharam quem fez, e o ouro nunca mais apareceu. Diziam que o tropeiro não descansou, que a alma dele ficou presa naquela estrada, procurando justiça, procurando o ouro roubado, repetindo eternamente a última viagem que fez em vida. Olegário sempre achou que era lenda, conversa de velho para assustar criança. Mas agora, vendo aquela sombra se aproximando, ouvindo o canto fúnebre do morto, ele sabia que não era lenda coisa nenhuma. Era real e estava vindo na direção dele. A égua disparou. Não teve jeito de segurar. O animal entrou em pânico completo e saiu em disparada pela estrada, puxando a charrete que chacoalhava perigosamente nas pedras e nos buracos. Olegário se agarrou na madeira da charrete com força, tentando não cair, enquanto a chuva chicoteava o rosto dele e a égua corria desembestada. O som da tropa ficou mais alto, mais próximo, e agora tinha outro barulho também, um gemido longo e sofrido, como se alguém tivesse em agonia, sentindo dor. Era o tropeiro, gemendo como devia ter gemido quando levou os tiros nas costas, quando sentiu a vida escapar do corpo, enquanto os assassinos pegavam o ouro e fugiam. Olegário olhou para trás mais uma vez e viu que a sombra estava mais perto agora, muito mais perto. As mulas fantasma trotavam pesado, e o homem sem rosto andava mais rápido, o cajado batendo no chão com força, fazendo um som oco que ecoava na noite. A figura levantou o braço, apontando na direção de Olegário, e abriu a boca naquele vazio escuro onde devia ter o rosto.
Um grito saiu de lá, um grito que não parecia humano, um som cheio de raiva e sofrimento e sede de vingança. Olegário sentiu as pernas fracas, o medo tomando conta de tudo. Ele não era homem religioso, mas começou a rezar, pedindo proteção, pedindo para chegar em casa com vida. A égua continuava correndo, espumando pela boca, os olhos arregalados de terror. A charrete passou pela casa abandonada, aquela que a família tinha deixado de uma hora para outra, e Olegário entendeu o porquê agora. Eles deviam ter visto o tropeiro também, deviam ter passado por aquilo que ele estava passando e decidiram que era melhor abandonar tudo e ir embora do que ficar naquele lugar amaldiçoado. A chuva diminuiu um pouco e Olegário conseguiu ver que estava chegando perto do fim da estrada velha, perto do lugar onde ela encontrava com a estrada nova. Era só mais uns 200 metros e ele estaria fora daquele trecho amaldiçoado. Mas a sombra estava quase alcançando a charrete agora. As mulas fantasma trotavam do lado, tão perto que Olegário podia ouvir a respiração pesada delas. Podia sentir o cheiro de terra molhada e sangue velho. O tropeiro morto estendeu a mão na direção dele. Aquela mão escura e sem forma, querendo tocar, querendo agarrar. Olegário se jogou para o outro lado da charrete, se afastando daquela mão. No movimento brusco, ele derrubou a bolsa de couro onde estava o dinheiro das galinhas. A bolsa caiu na estrada. As moedas se espalharam na terra molhada, brilhando fraco na escuridão. E foi aí que algo estranho aconteceu. A sombra parou. O tropeiro morto ficou parado no meio da estrada, olhando para as moedas no chão. As mulas fantasma pararam também, e o som da tropa cessou de repente, deixando só o barulho da chuva e da égua ofegante. Olegário não parou para entender. Tocou a égua com força, gritando para a bicha correr. E a charrete ganhou velocidade de novo, se afastando rapidamente daquele lugar. Ele não olhou mais para trás, não queria ver mais nada. Só queria distância, queria chegar na estrada nova, onde tinha luz de poste e movimento de carro, onde o mundo era normal de novo. A égua correu até encontrar o asfalto da estrada nova, e só então diminuiu o passo, cansada e tremendo. Olegário desceu da charrete com as pernas mole, abraçou o pescoço da égua, agradecendo a Deus por estarem vivo. Ele olhou para trás, para a entrada da estrada velha e não viu mais nada, só escuridão e chuva. Mas ele sabia o que tinha visto, sabia o que tinha acontecido. Perdeu todo o dinheiro das galinhas, mas a vida tinha sido poupada, e isso era o que importava. Olegário chegou em casa mais de meia-noite, molhado até os ossos, tremendo de frio e de medo. A mulher dele, Dona Geralda, ficou apavorada quando viu o estado dele, o rosto branco, os olhos arregalados. Ele contou tudo: a tropa fantasma, o tropeiro morto, a perseguição na estrada, as moedas que caíram. Dona Geralda benzeu ele com ramo de alecrim. Rezou as orações que a mãe dela tinha ensinado para afastar mal olhado e espírito ruim. Olegário passou 3 dias sem sair de casa, ainda tremendo toda vez que lembrava daquela mão escura se estendendo na direção dele, daquele grito inumano rasgando a noite. No 4º dia, ele voltou na estrada velha, de dia, com o sol alto e 3 vizinhos junto para dar coragem. Foram até o lugar onde a bolsa tinha caído. Encontraram a bolsa de couro vazia, jogada no meio da estrada, mas as moedas tinham sumido. Não tinha nenhuma moeda no chão, nem sinal delas. Só tinha marca no barro, marca de casco de mula, marca de cajado e um cheiro forte de terra revolvida, como se alguém tivesse cavado ali. Os vizinhos olharam para as marcas, olharam para Olegário e ninguém disse nada. Voltaram para casa em silêncio, cada um pensando na própria sorte de nunca ter precisado passar por aquela estrada de noite. Olegário nunca mais pegou a estrada velha. Ele fazia o caminho grande pela estrada nova, mesmo demorando 1 hora a mais. Perdeu o dinheiro das galinhas, mas ganhou uma certeza que levou para o resto da vida, até o dia que morreu, 23 anos depois daquele acontecido. A certeza de que tem coisa nesse mundo que a gente não entende, que não consegue explicar, mas que são reais, tão reais quanto a terra que a gente pisa e o ar que a gente respira. E que quando a noite cai e a estrada fica deserta, é melhor ter cuidado, porque nem tudo que anda por aí é gente viva. Até hoje, quem mora naquela região sabe da história.
Evitam passar pela estrada velha depois que escurece. Dizem que ainda dá para ouvir, nas noites de chuva e lua minguante, o som de uma tropa passando, o tilintar de arreio, o canto triste de um tropeiro morto que nunca descansou, que ainda procura o ouro roubado, que ainda quer justiça pelo assassinato que tiraram a vida dele há tanto tempo atrás. E dizem também que quem cruza com ele na estrada precisa deixar alguma coisa de valor, senão não escapa. Olegário deixou o dinheiro das galinhas e sobreviveu para contar. Mas houve outros, nos anos que passaram, que não tiveram a mesma sorte. Gente que sumiu naquela estrada e nunca mais foi vista. Gente que acharam o corpo dias depois com marca estranha, com expressão de pavor no rosto, sem um centavo no bolso. O tropeiro morto não descansa e quem encontra com ele na estrada tem que pagar o preço. Esse é o causo que se conta até hoje, nas fazendas e no sítio, quando o povo se reúne na varanda nas noites quentes de verão. É a história de seu Olegário e o tropeiro da Estrada Velha. Uma história que muita gente acredita, porque muita gente conheceu Olegário. Sabia que ele era homem sério, trabalhador, que não era de inventar mentira. Ele levou aquele medo até o túmulo. E toda vez que alguém perguntava se ele tinha certeza do que viu naquela noite, ele olhava nos olhos da pessoa e respondia sempre a mesma coisa. Tinha certeza sim, tanta certeza quanto tinha de que o sol nascia todo dia e que se dependesse dele, nunca mais ninguém ia passar por aquela estrada de noite, porque o tropeiro estava lá, esperando, procurando, e um dia ele ia achar o que procura, ia descansar em paz. Mas até lá, até esse dia chegar, a Estrada Velha pertence a ele e quem não respeitar isso vai pagar caro. Foi assim que aconteceu, foi assim que o povo conta e é assim que a história continua viva, passando de geração em geração, lembrando todo mundo que tem mistério nesse mundo que a ciência não explica, que a razão não alcança e que o melhor é respeitar, acreditar e tomar cuidado.